Olá, exploradores da história. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar os segredos de uma das civilizações mais enigmáticas e grandiosas que já existiram, o Egito Antigo. Preparem-se para descobrir 20 curiosidades que vão mudar tudo o que vocês pensavam que sabiam sobre faraós, pirâmides e múmias. Estão prontos para desvendar esses mistérios milenares? Então vamos começar. Primeiro, vamos quebrar um grande mito. As pirâmides não foram construídas por escravos. Isso mesmo. Evidências arqueológicas mostram que elas foram erguidas por trabalhadores pagos, artesãos especializados que recebiam comida, abrigo e até cuidados médicos. Eles eram tão respeitados que, quando morriam, eram enterrados em tumbas próximas às pirâmides. Era um trabalho duro, mas honroso. E por falar em pirâmides, você sabia que o Egito é o país com o maior número delas no mundo? Esqueça a imagem das 3 grandes de Gizé. Existem mais de 130 pirâmides espalhadas pelo país, muitas delas menores ou menos preservadas, mas cada uma contando uma parte da história egípcia. A mais famosa, claro, é a Grande Pirâmide de Quéops, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Agora vamos falar de algo que sempre nos fascina: as múmias. O processo de mumificação era uma arte complexa e sagrada que podia levar até 70 dias. Primeiro, os órgãos eram removidos através de uma pequena incisão, com exceção do coração, que era considerado o centro da inteligência e da emoção. O corpo era então coberto com sal de natrão para secar completamente, e depois envolvido em centenas de metros de bandagens de linho, enquanto sacerdotes recitavam feitiços para proteger a alma na sua jornada. E quem estava sempre por perto, tanto nas casas quanto nos templos? Os gatos. Eles não eram apenas animais de estimação. Eram considerados sagrados, a encarnação da deusa Bastet. Acreditava-se que protegiam as casas de maus espíritos e pragas. Matar um gato, mesmo que por acidente, era um crime gravíssimo, punido com a morte. Imagina o respeito que eles tinham por esses felinos. Você provavelmente já viu imagens das pirâmides com sua cor de areia, certo? Mas e se eu te dissesse que, originalmente, elas brilhavam sob o sol? As pirâmides eram revestidas com blocos de calcário branco polido, criando uma superfície lisa e ofuscante. Imagine o espetáculo que era ver essas estruturas gigantescas reluzindo no meio do deserto. Com o tempo, terremotos e a reutilização das pedras fizeram com que esse revestimento se perdesse. E como os egípcios registravam toda a sua história? Através dos hieróglifos. Mas não pense que eram apenas desenhos bonitinhos. Era um sistema de escrita incrivelmente complexo, com mais de 700 símbolos que podiam representar sons, objetos ou ideias abstratas. Decifrar os hieróglifos, graças à Pedra de Roseta, foi o que nos permitiu entender a maior parte do que sabemos sobre essa civilização fantástica. Falando em aparência, a maquiagem era indispensável, tanto para homens quanto para mulheres. O famoso delineado preto, chamado de kohl, não era só por estética. Ele ajudava a proteger os olhos do brilho intenso do sol do deserto e também acreditava-se que tinha propriedades mágicas e medicinais para prevenir infecções oculares. Era beleza e proteção em um só produto. E para admirar essa maquiagem toda, eles usavam espelhos. Mas não como os nossos. Os espelhos egípcios eram feitos de bronze ou cobre polido e eram considerados objetos de grande valor e poder espiritual. Acreditava-se que eles não refletiam apenas a aparência física, mas também a alma da pessoa, sendo um portal para o mundo espiritual. A religião egípcia era cheia de deuses com formas de animais, e um dos mais imponentes era Sobek, o deus com cabeça de crocodilo. Como o crocodilo era o predador mais temido do rio Nilo, Sobek era associado à força, ao poder do faraó e à fertilidade. Ele era o protetor do rio, a fonte de toda a vida no Egito, então era melhor estar do lado bom dele. E a higiene bucal? Acredite ou não, os egípcios inventaram uma das primeiras formas de pasta de dente. A receita variava, mas geralmente incluía uma mistura de cinzas, cascas de ovos moídas e mirra. Podia não ter um sabor muito agradável, mas era uma tentativa de manter os dentes limpos e o hálito fresco. Bem à frente do seu tempo, não acha? Ao contrário de muitas sociedades antigas, as mulheres no Egito tinham direitos surpreendentes. Elas podiam possuir e herdar propriedades, administrar negócios, testemunhar em tribunal e até pedir o divórcio. Embora não fossem iguais aos homens em todos os aspectos, tinham uma autonomia legal que era rara para a época. Mulheres poderosas como Hatshepsut e Cleópatra são prova disso. Tudo no Egito girava em torno de uma única fonte de vida, o rio Nilo. Sem as suas cheias anuais, que depositavam uma camada fértil de lodo nas margens,
A agricultura seria impossível no meio do deserto. O Nilo não era apenas um rio, era a espinha dorsal da civilização, ditando o calendário, a economia e a própria sobrevivência do povo. A longevidade do Egito Antigo é algo espantoso. A civilização durou mais de 3.000 anos. Para colocar isso em perspectiva, o Império Romano durou cerca de 500 anos na sua fase ocidental. A civilização egípcia já era antiga quando a Grécia clássica e Roma estavam no seu auge. É uma escala de tempo quase inimaginável. No topo dessa sociedade estava o faraó, que não era apenas um rei. Ele era considerado um deus vivo na terra, um intermediário direto entre os deuses e a humanidade. O faraó detinha todo o poder político, militar e religioso. E sua principal responsabilidade era manter o Ma'at, a ordem cósmica, o equilíbrio e a justiça no universo. Para garantir uma boa passagem para a vida após a morte, os egípcios usavam o Livro dos Mortos. Não era um livro único, mas uma coleção de feitiços, hinos e instruções, escritos em rolos de papiro e colocados nas tumbas. Esses textos serviam como um guia para a alma do falecido, ajudando-a a superar os desafios do submundo e a alcançar o paraíso. Além de grandes construtores, os egípcios eram astrônomos brilhantes. Eles observaram as estrelas para prever as cheias do Nilo e desenvolveram um calendário solar de 365 dias, dividido em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias de festa no final. Esse sistema é a base do calendário que usamos até hoje. Impressionante, não? Se você pensa que cerveja é uma invenção moderna, pense de novo. No Egito Antigo, a cerveja, feita de cevada ou trigo, era a bebida do dia a dia. Era nutritiva e muitas vezes mais segura de beber do que a água do rio. Era consumida por todos, de trabalhadores a faraós, e até por crianças. Era parte da dieta básica e até usada como pagamento de salários. E a famosa Cleópatra? Aqui vai uma surpresa. Ela não era etnicamente egípcia. Cleópatra VII era descendente da dinastia Ptolomaica, uma linhagem de governantes gregos que assumiu o poder no Egito após a conquista de Alexandre, o Grande. Embora tenha abraçado a cultura e a religião egípcias, suas raízes eram macedônias. A crença na vida eterna era o pilar da sociedade egípcia. É por isso que eles investiam tanto tempo e recursos na mumificação e na construção de tumbas elaboradas. As tumbas eram como casas para a sua eternidade, equipadas com tudo o que a alma precisaria: comida, roupas, móveis, ferramentas e até textos sagrados para garantir uma jornada segura e uma vida confortável no além. E para finalizar, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, o Egito Antigo ainda guarda muitos mistérios. A principal delas: como exatamente eles conseguiram construir a Grande Pirâmide com tamanha precisão matemática e alinhamento astronômico? Existem muitas teorias, mas nenhuma resposta definitiva, o que torna essa civilização ainda mais fascinante. E aí está: 20 fatos incríveis sobre uma das culturas mais duradouras e inspiradoras da história. O Egito Antigo nos mostra como a engenhosidade humana pode criar maravilhas que resistem ao teste do tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada pelo Nilo. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais viagens pela história. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!